Pessoal, será que nós vamos conseguir fazer a live nesta terça-feira à noite? O Instagram acho que não está nos ajudando. Gente, a gente está tentando você conectar aqui, eu e o Leonan, para a gente fazer a nossa live, só que o Instagram está dando uma complicada. Apareceu umas coisas aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, mas apareceu aqui, tá? E aí a gente vai iniciar aqui, com fé, vai dar essa live bem bacana aqui com vocês hoje. Tem umas coisas que estão aparecendo aqui no meu Instagram que eu nem sei o que está acontecendo, mas nós vamos fazer uma live aí, gente, bem bacana aí, sobre colar cervical e via aérea, tá? Para quem for chegando aí, só para vocês estarem a par, a nossa live é via aérea e colar cervical. Cara, não sei, nunca apareceu para mim um negócio para fazer sala, não sei o que é. Então apareceu um negócio estranho aqui que eu não sei o que é. Não faço ideia do que seja. Pra mim não apareceu nada não, mas que me derrubou 3 vezes, derrubou. Eu não sei, alguma coisa nova aqui que apareceu aqui pra mim que eu não sei o que é, tá? Mano, vamos tentar ir pelo meu aqui, vamos ver se a gente consegue, se eu tenho mais sorte que o Leonan pra abrir a live. Eu sei que deu 1 hora, eu não passo, que o Instagram não tá me deixando, mas aí a gente vai tentando aqui ver o que a gente pode fazer. Gente, o que é a nossa live hoje? A nossa live, ela é falar do colar cervical, o uso, que às vezes as pessoas acham que qualquer trauma tem que usar colar cervical, e isso não é a realidade, a gente quer deixar isso aqui para vocês. Nem toda vítima de trauma merece colar cervical, não deixem essa vítima sofrendo com colar cervical desnecessário. E outra, depois a gente vai falar um pouquinho de via aérea, tá? Outra coisa, como a gente fez na live anterior, para vocês, quem ficar até o final, tá? Nós vamos disponibilizar os mapas mentais. É um conteúdo que a gente faz, é um resumão da nossa live e a gente vai disponibilizar para vocês. Certo? Eu quero deixar aqui para todo mundo saber que a gente vai deixar disponível aí o mapa mental da live de hoje. Então, assim, primeiramente queria agradecer a Raila que fez a live com nós, aí, tá aí, o pessoal que está chegando, boa noite. Gente, marca aí o pessoal, chama os amigos de vocês para vir participar com essa live com nós, que hoje à noite é para falar sobre colar cervical e falar da tão temida, que às vezes o pessoal tem medo, Lenan, que é via aérea. Então a gente vai estar discutindo esses dois assuntos aí. Para a gente não perder muito tempo, eu já vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Leopoldo Graminha, sou técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho e tenho essa paixão por falar de urgência e emergência. E a gente vai estar discutindo aqui nessa noite esses temas aí que eu falei para vocês. Fala, Leonan! Boa noite ao pessoal que está chegando aí agora. Vamos, se Deus quiser, continuar a nossa live. Eu estou sendo derrubado. Me chamo Leonan, sou instrutor de primeiro socorro, acreditado pelo IBRAP, e instrutor na CEAP, Centro de Ensino e Aperfeiçoamento do Atendimento Hospitalar. Eu vou parar de dizer que sou condutor socorrista, que o pessoal pensa que eu estou trabalhando ainda no SAMU. A profissão que eu escolhi é condutor socorrista, mas eu estou sem trabalhar. Sem trabalhar na área, né? Sem trabalhar com foco ali na direção, né? Mas tem ministrado treinamentos, tem feito cursos, teve dando aulas aí pro pessoal da enfermagem, né? Que tu falou, pro pessoal do que mais? Era o curso já encerrou. Os cursos técnicos. Mas, beleza. Gente, vamos falar então desse assunto aí, vamos falar sobre... Primeira coisa, vamos pensar assim. Quem sabe usar, de vocês 20 que estão nos assistindo agora, quem sabe usar colar cervical, tá? O colarzinho, aquele cervical, vou trazer mais uma vez aqui, ó. Bota aí embaixo nos comentários. Eu sei, escreve. Eu não sei usar colar cervical. Bota aí nos comentários, nós queremos, vamos saber, vamos ver o pessoal aí, Leona, que tá a par aí. O que você sabe? Vocês sabem usar colar cervical? Vocês sabem quais as indicações? Toda vítima de trauma tem que colocar colar cervical? É isso que a gente vai estar discutindo agora, tá, pessoal? A gente vai estar discutindo isso e vai estar falando um pouquinho de via aérea também. Toda vítima de trauma necessita de colar cervical. Cara, isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm na cabeça, que toda vítima de trauma tem que ter colar cervical. Concorda comigo, Leonardo? Digamos assim que 90% hoje pensa assim. Ó, o pessoal tá colocando, eu sei. Na enquete que eu fiz lá, 100% sabia o que era o colar cervical e sabia os que responderam. Aí alguns que trabalham na área. Sim. Olha só, como tu disse, né? O pessoal tá colocando, eu sei. E quem não sabe? Tem alguém aí que não sabe usar o colar cervical? Minha esposa, que eu aí agora, não sabe. Vou ensinar ela. Não, então, viu? Já tem o dever de casa para hoje. Então, assim, gente, para vocês terem uma ideia, para nós apimentar a nossa conversa, foi feito um estudo
há pouco tempo, que esse estudo depois a gente pode até disponibilizar para vocês o arquivo, aonde fizeram uma avaliação de próximo de 100 mil pessoas. Entre, se eu não me engano, 2008, não, 1998 até 2016, se eu não me engano, aonde eles fizeram uma margem de 100 mil pessoas. Um público de 100 mil pessoas. Nessas 100 mil pessoas, o que eles falaram? Que em torno de 12 pessoas só tem lesão, tá? Tem lesões a nível de cervical. De 100 mil pessoas, 12 pessoas só vão ter lesão. E vocês querem ver um número interessante nesses valores de 100 mil pessoas, nesse público que foi avaliado nesse estudo? Que só 11% desse valor de 100 mil pessoas, só 11%, os médicos emergencistas lá no pronto-socorro colocaram certo o colar cervical. 11% só dos médicos acertaram a colocação do colar cervical. É um negócio meio impressionante se a gente parar para pensar, né? Às vezes a pessoa tem tanta confiança que tu vai chegar ali, vai resolver o problema, e aí tu pensa, o cara que está no topo da cadeia, 11% só acertaram o colar cervical. E o maior erro e a maior dificuldade deles, Leonardo, foi na questão do tamanho do colar cervical. Né? Isso foi um estudo, depois se vocês quiserem a gente tem disponível aqui, a gente pode mandar por e-mail para vocês também. Então assim, imagina a dificuldade que é. Não é uma coisa tão simples. Às vezes as pessoas acham que colar cervical é só botar no pescoço de qualquer jeito e Deus está estabilizada a cervical. Gente, existe todo um passo a passo, existe toda uma avaliação, existe todo um porquê usar e um porquê não usar. E a gente tem que pensar nisso aí. O que tu acha, Leonardo? A gente vê mesmo essa dificuldade, tem alguns vídeos que eu tenho aqui, que às vezes passa na aula, colocação do colar, coloca ele de cabeça para baixo, como você falou, coloca de um tamanho inadequado e não vai ter a eficácia correta, porque a finalidade do colar é fazer a restrição do movimento, que o pessoal fala às vezes imobilização, e não é a imobilização, é a restrição do movimento de levantar o pescoço e de girar o pescoço. E o colar tem uma eficácia de 90% nesse movimento e de 40% nesse aqui. Então, se ele for colocado de uma forma incorreta, ele, como você falou, vai estar prejudicando mais do que está ajudando. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Se não tiver o colar do tamanho correto, é melhor não colocar. Aí, um paciente com trauma, a gente vai deixar ele sem o colar e sem estabilização? Não. É isso que a gente vai trazer para vocês aqui. Na falta do colar ou um colar inadequado, como fazer para fazer essa imobilização, essa restrição do movimento da cervical? Leonardo, aqui alguém colocou aqui, foi a Alzi Marx. Gente, eu vi um simulado de infarto, onde o cara foi abordado na cadeira e ainda assim foi utilizado colar cervical. Para ficar, ela colocou, para ficar bonitinho nas fotos. Só que aí que está o problema, gente. O grande erro é que às vezes o pessoal vai nos treinamentos. É a mesma coisa, eu gosto de falar disso. É a mesma coisa que o stop the bleed. Tu pega os treinamentos hoje de controle de sangramento, quando fala, é a primeira coisa, torniquete, e aquela coisa de sangue para tudo que é lado, e jorrando sangue. O pessoal bota muito isso nos treinamentos. E as pessoas têm na cabeça que tu vai sempre ver uma situação daquelas. E às vezes não é. E aí quando chega o básico, uma coisa mais simples, as pessoas bugam e não sabem fazer. O que o infarto tem a ver com colar cervical? Na simulação como ela colocou ali. Meu filho, teu coração parou. O que tu tem a ver com colar cervical? Sabe? E aí isso acaba mostrando para as pessoas, e as pessoas criam essa cultura, né, errada de colocar o colar cervical. Mas agora, vamos pensar assim, como o Leonardo falou aqui, o colar cervical é importante? Sim. O colar, ele causa danos? Sim. Quer ver alguns danos que eu vou citar para vocês aqui, ó? Ele não é eficaz, né, quando a colocação é inadequada. O colar pode gerar úlcera por pressão, gente. Às vezes a pessoa fica tanto tempo com o colar ali no pescoço que aquilo ali pode provocar lesão. Imagina um idoso ficar 2, 3 horas com um colar cervical no pescoço, tá? Pode provocar lesão, pode deixar mais pode agravar ainda mais. Pode gerar dor, pode gerar ansiedade. Imagina a pessoa, tá? Ela não tem necessidade de estar com aquele colar cervical porque ela está consciente, ela não refere dor no pescoço, ela não
Vamos pegar mais uns aqui, ó. Ela não fala, ela não teve queda relacionada de altura, enfim, que possa gerar um trauma de cervical. E aí essa pessoa chega lá, o cara, o seu coisa, não, mas eu vi no treinamento que tem que botar colar cervical, eu vou botar colar cervical. E aí essa senhora vai ficar 2, 3 horas com colar cervical no pescoço de uma forma errada, que não tem necessidade. Ela vai ficar ansiosa? Vai. Ela vai sentir dor? Vai. Ela vai ficar irritada? Vai. Tá? E aí vai juntar mais o quê? SUS, Sistema Único de Saúde, que a pessoa vai para lá, vai entrar numa fila, vai ficar esperando horas e horas e horas e horas, e com aquele colar em cima de uma prancha por a dor. Sem necessidade. Então a gente tem que pensar nisso, gente. E às vezes Aí, o pessoal, pode falar. só para complementar, eu vejo muito o pessoal no curso falando que tem medo de não colocar o colar e quando chegar no hospital o médico vai reclamar. E isso que a gente às vezes fala. Se você tiver dentro da condição do porquê não colocar e o porquê colocar, é diferente. Porque você chega lá e vai perguntar, por que você não colocou? Eu disse, porque eu não quis, porque eu não achei que devia. Não, eu não coloquei porque o paciente, a gente vai falar os casos que não pode mais aprofundar, eu não coloquei porque o paciente estava com TCE, estava com uma pique. Então a gente vai tirar essa cultura de todo paciente chegar com colar lá e o médico vai reclamar porque não está. Não, ó, doutor, não coloquei porque no protocolo disse que o paciente nessa condição ele não necessita de um colar. Eu estava fazendo a estabilização manual da cervical do paciente. Então, já parte aí desse princípio também, que às vezes o pessoal bota com medo aprendeu no curso assim e às vezes tem medo de não chegar lá com colar e levar uma reclamação. Mas aí, Leandro, algo que eu quero acrescentar em cima do que você está falando, que é perfeito, né? Que é perfeito. Muitas vezes as pessoas têm medo, exatamente como o Leandro falou, de chegar lá no pronto-socorro e ser julgado. Como é que tu não traz um cara sem colar cervical? Mas só que aí tu vai. Daí, mas sabe qual que é o erro nesse momento das pessoas? Que muitas pessoas, ao contrário desses 20 que estão aqui hoje conversando com nós, muitas pessoas que fazem curso, elas vão lá, só fazem o curso e nunca mais pegam um livro, nunca mais elas leem. E ela diz que o sonho dela é trabalhar no SAMU, mas ela não estuda urgência e emergência, ela não lê um livro, ela não lê um documentário, ela não acompanha o Leonel, ela não acompanha o Leopoldo, ela não acompanha o Leonardo Clemente, ela não acompanha o Reinaldo, não acompanha ninguém. E aí ela não está a par das atualizações. Se você chegar lá na emergência e o cara diz, por que não trouxe com colar? Porque ela está com Glasgow D15, ela não refere dor no pescoço, ela está consciente, orientada, verbalizando. Ela me disse que ela não tem dor nenhuma. Para que eu vou colocar um colar cervical? Ah, mas está no protocolo. Qual protocolo que o senhor me diz? Eu estou indo pelo PHTLS. O PHTLS me diz que eu, com um paciente nessas condições, eu não preciso colocar colar cervical. Então foi a minha conduta que eu utilizei como suporte básico. Só que aí eu tenho conhecimento. E você não precisa dizer brigando com o cara. Né? Aqui, às vezes, a gente até se altera, né? Como não, vocês não vão chegar como eu falei aqui, falando isso pro médico. O médico vai dar uma voadeira no pescoço de vocês e vai arrumar até a demissão de vocês. Mas chega numa boa e diz, não, doutor, eu achei melhor não usar, porque, de acordo com o que eu estudei e com os últimos cursos de atualização que eu fiz, um paciente com Glasgow 15 não tem necessidade. E simplesmente ela tropicou e ela torceu o pé e ninguém viu uma lesão. Então, acho que não tem o porquê colocar colar cervical. Foi a minha conduta. Mas se o senhor acha que é viável, agora a conduta é sua, o paciente está aqui, faça como o senhor achar melhor. Né? Mas então, gente, é isso que a gente está falando. Agora, alguém colocou aqui, ó. Alguém colocou aqui da questão que nem todos sabem usar o colar cervical. Gente, para quem desses 27 que estão com nós aqui, vamos mostrar aqui rapidinho. Os 2 colares cervical que a gente tem hoje mais utilizado aí, gente. Esse aqui é o mais chiquezinho. Gente, pelo amor de Deus, não me usem esse colar cervical assim, ó. Não usem sem desdobrar isso aqui, ó. Senão isso aqui fica pegando embaixo do queixo do cara aqui, ó. Isso aqui corta o pescoço da vítima de vocês. Ó, segredo, tem uma abinha aqui, ó, que vocês puxam ela e ela fica estofadinha, ó. E aí que vai, deixa eu botar por cima do fone aqui, e aí ela vai acomodar o pescoço da vítima, tá? E ela tem as regulagens aqui, ó. Ela tem 4 regulagens de tamanho aqui, ó. Tem essa travinha aqui e tem mais essa travinha aqui, tá? É dos 2 lados a trava aqui e esse aqui vocês podem estar regulando o tamanho ideal para a vítima, tá? Esse aqui hoje a gente encontra em alguns lugares, alguns hospitais têm, algumas instituições têm. Mas a gente ainda vê muito esse aqui, ó, que é tamanho único, ó. Esse aqui é um M. Tem o PP, tem o P, tem o G, né? E aqui, ó, ele é de montar, ó. Ele vai ser montado. A gente puxa essa aba aqui, ó, essa abinha aqui, a gente vai puxar ele. Vou ter que virar para mim, senão não vou enxergar. Ele vai
virar aqui e vai ser encaixado nesse buraquinho aqui, ó. E travando ele aqui, eu tenho meu colar montado, colocado no pescoço e fechado ali atrás, tá? Esse aqui é só tamanho, não tem regulagem. Qual que é o melhor para usar? Na minha opinião, é o que tem regulagem. É o mais fácil de utilizar, tá? É o melhor. Só que nem toda instituição tem. Então você vai ter que usar de acordo com aquilo que você tem, né? Mas a gente tem esses dois modelos. Vou mostrar aqui de novo, tá? Para quem não viu, tem os dois. Tem o com regulagem e tem o sem regulagem. Colar cervical não é dessa forma que você usa, pelo amor de Deus, não me usem, não. Vocês já devem ter visto isso, tá? Então, assim, ó, não utilizem isso aqui desta forma, tá? Não utilizem desta forma, né? Tem a forma certa aqui. Esse aqui, com as travinhas, uma vez medido, travado, colocado no lugar, tudo certinho, tá? Eu quero só responder aqui uma pergunta bem interessante, que não é uma pergunta, é uma contribuição, né? Do professor Eric Lima. Muito importante também, Leopoldo, as instituições ter seu protocolo para amparo legal. Pois é, aí a gente vai cair numa outra situação. O que acontece? Vai ter instituições que elas vão fazer lá o POP, o protocolo que vai ter que seguir? Pois é, aí tu vai ter que seguir o protocolo da instituição. Se o cara tiver com uma... Se o cara tiver... Claro, vamos extrapolar o negócio aqui, mas vamos dizer que o cara desmaiou e falou que tem que colocar colar cervical, você não vai contra o que tá escrito ali na norma que a empresa te deu, aquele POP, né, que alguns lugares chamam de POP também, ou ali o protocolo, enfim, que a instituição colocou como referência. Você não vai contra. Só que é importante você saber também que existem outras maneiras. Esse conteúdo, essas coisas que a gente está passando aqui para vocês, daqui a pouco vocês podem utilizar isso até num concurso. Esses conhecimentos que a gente está passando aqui para vocês hoje. Daqui a pouco cai lá numa questão de concurso, um exemplo. Só para a gente, né, pegar uma ideia aqui. De acordo com o PHTLS, toda vítima de trauma, de politraumatizado, é obrigatório o uso de colar cervical? Sim, não. Em quais situações? Eles podem citar algumas situações. Então, você já tem esse conhecimento, fica ligado. Vamos colocar, como o professor ali colocou para nós, excelente, né? Não veio na minha cabeça nesse momento, mas procure conhecer o que a instituição que você trabalha ou vai trabalhar, ela fala e o conhecimento que existe. Tenta juntar os dois. Daqui a pouco você pode ser a pessoa que vai chegar lá na instituição e vai dizer para o gestor, quem faz esse documento, chegar para ele e dizer, cara, olha, será que nós não podíamos trabalhar assim, assim, assim? Nós não podíamos acrescentar? Esse aqui é um protocolo antigo que a instituição está adotando. Vamos trazer alguma coisa nova, de acordo com o PHTLS, assim, assim, assim. Eu posso estar acrescentando isso, isso e isso. E aí, daqui a pouco, você pode estar tendo um diferencial, a pessoa vê que você é um cara interessado, um cara estudioso, e pode estar fazendo a diferença aí também. Ou vai ser colocado para fora. Foi dar pau. Porque você sabe mais que o cara que faz o protocolo. Isso Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Outra coisa importante na hora de fazer a misturação do colar, que às vezes o pessoal acha, o cara ali é alto, então vai ser um colar G. O outro ali não. A gente geralmente nos cursos a gente faz a diferença, o pescocinho e pescoção. Então o pescocinho seria o PP e o P, fazer a misturação, que é aqui da base da mandíbula até o trapézio aqui. Então a gente faz a medição aqui, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos e faz a colocação. E sempre o colar vai entrar por um lado. Ele não entra dos dois lados, como eu pude mostrar ali. Ele só vai entrar de um lado. Então tem que fazer essa colocação correta. Se colocar pelo outro lado, ele vai entrar de cabeça para baixo e vai ficar errado. Então só tem um lado isso. É porque no vídeo aí tá o inverso, né? Mas é do lado direito. Isso. Só ajeitar ele aqui que tá todo travado aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. No vídeo está ao contrário, mas o colar só entra pelo lado direito do paciente. Então, passou ali por baixo um velcrozinho. O velcro passou, já puxa a frente, coloca e fixa. E outro detalhe que o pessoal acha. Colocou o colar, pode soltar a cervical da vítima? Não. Você só vai soltar a cervical quando fizer a imobilização, a restrição completa. E tem a diferença de restrição minimalista e restrição completa. Qual seria a diferença? A minimalista é o mínimo possível. Então, você fez aí a colocação do colar,
e ficou estabilizando manual. E a completa vai ser quando você colocar o paciente na prancha, colocar o colar, colocar os 2 headblock e os 2 tirantes. Aí ele vai estar com uma restrição completa da cervical. Então tem essas diferenças também. Só quero enfatizar uma coisa, Leonardo, que nós estamos mostrando aqui para o pessoal. Gente, olha só uma coisa que é importante. Colocou o colar cervical na pessoa. Isso foi um macete que eu peguei lá do Gemal do pessoal de Brasília. Pedi para o paciente abrir a boca. Para ver que não está travada aqui em cima. Que às vezes não consegue nem mexer a boca. Isso pode estar prejudicando. Isso pode estar fazendo uma pressão muito grande nas artérias e nas veias do pescoço. E isso pode provocar até uma dificuldade na ventilação, na respiração. Isso é importante. Isso é uma das questões pelas quais não se utiliza colar cervical em TCE. O que é TCE, para quem não sabe? Quando quebra um osso da cabeça. Por que não se utiliza colar cervical? Qual é a contraindicação nessas situações? Por quê? Porque às vezes o uso do colar cervical ele pode aumentar a pressão intracraniana, porque ele está fazendo pressão no pescoço. E isso pode levantar a pique, e isso, numa questão de TCE, não é nada agradável para a vítima. Isso não é benéfico à vítima. Ele é mais prejudicial do que benéfico. Então não tem indicação. Mas o que pode fazer? Você vai deixar a cabeça do cara solta? Não. Você pode colocar ele na prancha, pode colocar os coxins ali do lado e manter ele de alguma forma confortável, que ele não mexa muito o pescoço. Pode usar algum recurso que você tenha para manter ali o pescoço estável, mas sem pressão. Não fazer pressão nas artérias e nas veias do pescoço. Isso é importante a gente também comentar aqui. Isso. A pressão, como você falou, a PIC, a pressão intracraniana no TCE, com colar, ela aumenta de 4 a 5 miligramas de mercúrio. E sem o colar, ela tem uma redução drástica de 3 miligramas na hora que tira o colar, pelos estudos que eu estava vendo. Então, para um paciente que está com um TCE grave ali, vai ter uma piora muito grande. Então, vai ter que fazer essa estabilização manual. Na cadeirinha, para quem conhece uma ambulância, uma viatura, tem uma cadeirinha que vai atrás que ela faz o giro, que é onde o enfermeiro vai. Então, ele gira ali e vai fazendo estabilização manual. O correto das transferências, nesse caso, seria o quê? A maca a vácuo, que a gente dificilmente vai encontrar. Alguns SAMUs têm, mas é difícil. Por quê? Quando você vai enchendo a maca a vácuo, quem já trabalhou com ela sabe, ela vai formando ficando no formato da vítima, tanto para a coluna cervical, quanto para a estabilização da cervical do paciente. Então, quando ela vai enchendo, você vai apertando, apertando, e quando você solta, ela vai enrijecendo. Então, fica certinho ali, você é só puxar os tirantes e faz essa restrição total. Tem uma pergunta aqui, pode usar um boné como improviso para colar cervical? Não é indicado, é isso que está falando. Nesses casos de improviso, para cervical, não. A gente ensina que deve ser feita a estabilização manual, que vai ter o mesmo princípio, é mais seguro, e você vai estar colocando, que seria o quê? A estabilização aqui, lembrando, deixar o ouvido livre, para se sair alguma secreção, algum líquido, sangue, você está visualizando. Então, a gente faz essa estabilização com as mãos mesmo. E agora pode... Pessoal, se vocês tiverem perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, manda as perguntas ali naquela caixinha, aqui embaixo, aonde tem ali o pontinho de interrogação. Se vocês tiverem pergunta, se puder, manda ali, que fica mais fácil para a gente ler. Porque às vezes a gente não responde as perguntas de vocês, porque vai girando, vai correndo, e a gente se perde aqui, a gente começa a explicar, e aí a gente se perde na pergunta, tá? Então, para ficar mais fácil para vocês também, se tiver pergunta, manda na caixinha ali, aqui embaixo, tem a caixinha que tem um pontinho de interrogação, aperta ali e manda a mensagem, manda a pergunta de vocês ali, fica mais fácil da gente responder. Certo? E aí, tem outra questão assim, cara, então assim, ó, o que a gente está falando aqui? Que não deve usar o colar cervical? Não, não é isso que nós estamos falando. Tem que usar, é possível usar ele e é possível evitar o uso dele, desde que tenha critérios de forma certa e de forma errada. Vamos colocar alguns indicativos positivos para o uso do colar cervical.
Alteração do nível alteração do nível de consciência. Escala de coma de Glasgow. O que é a escala de coma de Glasgow, gente? Para quem ainda não lembra, é o nível de consciência, o quanto eu estou orientado. 4, 5 e 6 o corpo. 4, melhor resposta dos olhos ali, de movimento, abertura ocular. 5, da fala, se ela fala espontânea, se ela verbaliza ali. E o 6 é a questão do corpo. Se ela está se mexendo, se ela só responde a comandos. Enfim, se a pessoa tiver o 15 do Glasgow, é o top. É o máximo que a gente tem lá. Se a pessoa tiver com qualquer rebaixamento do nível de consciência, você chegou para essa pessoa, perguntou o nome dela e ela fala, que? Ela está meio confusa. Já tem indicação para colar cervical. Tá? Aí já tem uma indicação. Outra questão que a gente vê, ó, se ela referir dor na região do pescoço, é um indicativo já de colar cervical. Outra coisa, agora olha só a pergunta, gente. A pessoa, ela tá com o pescoço torto aqui. Chegou para socorrer, não consigo mexer, tá doendo. Ah, mas falar que tem que botar colar cervical. Eu vou puxar o pescoço até alinhar e vou botar o colar cervical. Faz ou não faz isso? O que nós fizemos, Leonan? O que nós fizemos aí, Leonan? Se o cara tiver com a dor no pescoço e dizer que tá com dor e não consegue dobrar. Essa forma não seria indicada a colocação do colar, como eu falei, e fazer estabilização manual. Mas se tiver possibilidade, vai ter que ir uma pessoa segurando a cervical até o hospital. É a mesma coisa de fraturas, questão de alinhamento. A gente tenta no máximo 2 vezes. Então, teve resistência do membro ou teve reclamação por conta do paciente, então a gente não faz. Mesma coisa é a imobilização da cervical. O paciente chegou lá, está com o paciente com o pescoço troncho. Você vai fazer um alinhamento, ele reclamou, pare. Então, não adianta colocar e não vai colocar o colar de lado, também não vai adiantar nada. Então, faça estabilização manual e encaminho para o hospital. Outra coisa, bem interessante, gente. Outra coisa muito bacana. Eu conheci isso há pouco tempo, Leonardo. Lesão de distração. Alguém aqui nos comentários responde para nós. Vamos deixar a pergunta. Alguém sabe o que é lesão de distração? Não vale botar no Google, quero que vocês respondam aqui. O que é uma lesão de distração? Daqui a pouquinho eu respondo. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver o que tem a pergunta aqui. Não seria indicado o colar. Na situação que a gente falou, não tem indicação. O pescoço está torto, o cara diz que não dá para puxar, não está doendo, não mexe. Não, a pessoa vai resistir, não mexe. Tá? Então, vai manter a estabilização do jeito que está e vai tentar levar da forma que está. Essa lesão de distração, eu quero ver se alguém responde para nós aqui o que é lesão de distração. Incapacidade de comunicação. Se a pessoa não se comunica, pronto, colar cervical nela. Um acidentado de moto. O cara já pensa na cinemática. Né? Moto, o corpo é o para-choque. Chega lá, o cara está desacordado. Primeira coisa, controle de sangramento. Se tiver, já faz o controle. Na sequência, cervical e abertura de via aérea. Para a pessoa poder ver se a pessoa está respirando ou não. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Pelo PH-TLS, a segunda coisa que mais agrava num caso de um pós-traumatizado é a questão das vias aéreas e controle da cervical. Então, após a hemorragia, o principal seria esse, o controle da cervical e abertura das vias aéreas, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Lembrando que o paciente tiver com TCE, na questão do acidente de moto, aí já muda o que a gente falou. Não coloca o colar por conta da pressão intracraniana. Mas se você não vê sinais de TCE, aí coloca o colar lá bonitinho. Outra aqui que o professor acrescentou para nós aqui também, que eu ia comentar mais para frente, estrangeiros, surdo e mudo. Né? Se tu não consegue conversar com o cara, tu ficou na dúvida, aplica o colar cervical nele. Né? Então, aí voltamos a falar lá numa live anterior. Pessoas que têm deficiência, temos que lembrar delas. Estrangeiros, temos que lembrar deles também. Né? E aí vem a questão de idiomas, etc, etc. Aí fica complicado. O que botaram aqui? Vamos ver. Chegou aqui, ó. Lesão de distração. Quando um trauma de grande proporção se sobressai a um trauma menor, mas que pode ser muito grave. Exemplo, carro, moto, paciente não reclama da cervical, né? Na dor na cervical, mas tem lesão porque uma amputação se sobrepôs. Quem colocou ali?
Ellen Sandra João Carlos. É isso aí, tá? O que é? Resumindo, o que é uma lesão de distração? Lesão de distração é quando a dor é maior do que pode ser uma dor na cervical. Foi o que ela colocou. Um acidente de carro, uma amputação. Pode ser a fratura de um fêmur? Pode. Pode ser um evisceramento, o cara tá com a barriga toda aberta, com a tripas para fora. Pode. Isso são exemplos. É quando a dor, uma dor secundária pode ser muito maior. Então, ele não, por mais que ele tenha dor aqui, a dor lá vai ser muito maior. Então, ele não vai conseguir pensar na dor do pescoço. E aí você pensa, ele não tá com dor ali, tá só com dor na perna. E aí você acaba deixando passar isso. Então, muito cuidado nisso, né? Lembra? Lesão de distração. Isso eu descobri há pouco tempo também, eu não sabia. Deformidades anatômicas da coluna, né? Avaliação da coluna, isso é importante. Tu pega um paciente lá de boca... Essa é outra, Leonan, também, que o pessoal pensa muito nisso. Paciente de barriga pro chão. O cara caiu, pá, de lado. Já vou botar o colar cervical, antes de desvirar o cara, vou botar o colar cervical no cara de bruço. Será que isso vai dar certo? Bota aí nos comentários, dá certo ou não dá certo? Dá certo ou não dá certo? Colocar colar cervical, já vi gente tentando. Juro pra vocês que eu já vi treinamento de gente tentando colocar colar cervical de paciente de barriga para baixo. Já, gente. Já. E outra coisa muito importante que no treinamento da TPH, como você falou, o básico do básico do básico. Então, você vai chegar num paciente que está deitado, ou com a barriga para cima ou com a barriga para baixo. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? A abordagem da vítima. Como é que a gente faz? Ensina no curso. Primeira coisinha, chegou, estabiliza a cabeça do paciente. Por quê? Outra forma que a gente fala é como você vai chegar no paciente. Então, você tem que chegar para onde ele está olhando, para onde a cabeça do paciente está virada, para justamente, se ele tiver uma lesão na cervical, se você chegar por trás, ele vai levantar a cabeça para ver que está chegando. Outra coisa importante é conversar com o paciente, tocar nele, porque ele pode achar que você está conversando com outra pessoa. Então, chegou no paciente, vai abordar, já segura a cabecinha aqui, chega dos pés para a cabeça, o lado que ele está olhando, para fazer essa imobilização. E depois, através da avaliação primária, que é o que o Leopoldo está falando, saber se relata de dor, não. Na palpação ele está relatando, não. Então, dependendo da cinemática, também é que você vai colocar ou não. Mas primeiro tem que fazer essa imobilização manual. Chega lá, segura a testa, até fazer essa avaliação. Gente, uma coisa que eu acho que é fundamental, e isso a gente fala toda live, toda live a gente fala, e a gente vai voltar a falar nas próximas 1000 lives que tiver. Calma, não se afoba, apressado come cru. Cara, é uma coisa que eu criei na minha cabeça. Olha, faz 1 ano e meio que nós temos aqui no Instagram, que eu venho falando aqui no Instagram, que eu comecei a vir pra cá, mas que a gente estuda, que eu venho estudando urgência e emergência faz muito tempo. E aí eu fico pensando assim, cara, apressado come cru. E aí o cara chega numa cena, aí tu olha assim, o cara de bruço, vamos pensar na pior hipótese. O cara de bruço, apagado, não tá acordado, o cara tá inconsciente, de bruço, acidente de moto, tu vê que tem um sangramento pequeno. Cara, já é o suficiente para gerar o caos. E aí vai ter gente gritando, esperneando, e vai ter o parente ali, e vai ser o tendel. O que você precisa nesse momento? Calma. É difícil? Claro que é. Ninguém diz que é fácil. Atendimento pré-hospitalar, meu amigo, se tu acha que é fácil, tá na profissão errada. Porque não é fácil. É difícil. O pessoal acha que é fácil, mas de fácil não tem nada. E aí o que você tem que pensar? Calma. O que o Leonan, o que o Rafael que estava contribuindo aqui com nós aqui, é analisar o cenário, a ambulância você está chegando na ambulância, você está chegando para socorrer, analisa, a cena está segura, beleza, dá uma respirada funda lá e chega nessa vítima, chega como eles falaram aqui, vamos chegar na cabeça da vítima, você posiciona, se ela estiver de lado, já chega segurando a cervical dela se ela estiver inconsciente. Lembrando, você sozinho não vira uma vítima, não vai conseguir virar uma vítima. No momento que você tem equipe, que chegou alguém para poder rolar ela da forma correta, não é como já tem alguns vídeos que a gente viu aí há um tempo atrás, os caras pareciam um saco de batata, não é assim, tá? Faz do jeito certinho, bonitinho, colocou o cara em decúbito ventral, ele tá ali, dorsal, ele tá de barriguinha para cima, aí nós vamos colocar o colar cervical. É a melhor forma que tem. E antes de você virar essa pessoa, quando ela tiver... Vamos dizer que a pessoa, barriguinha para cima,
Se ela tiver de bruço, quando você lateraliza ela, nesse momento, porque você vai fazer a rotação em 2 tempos, nesse momento dá uma paradinha e dá uma olhada na coluna dela. Já verifica a coluna dela aqui, ó. Quando a vítima estiver deitada, a vítima está de lado, a barriga dela é aqui e aqui ela está de costa. Quando você virou ela aqui, já dá uma olhada. Vê se não tem caco de vidro, se não tem pedra, se não tem alguma peça de alguma coisa, do carro, alguma coisa, não sei. Se não está encravado nas costas ali, dá uma olhada, avalia a coluna, né? Passa em toda a coluna, vê se não tem alguma deformidade. Tudo isso é muito importante já ser pensado. Isso aí, o Rafael colocou aqui. Inspeção. Já pensa na inspeção nesse momento. E aí depois vira a vitimazinha, colar cervical nela, prancha. Aí você vai escolher, você vai fazer a cavaleira, você vai colocar já na prancha. Já outra coisa, gente, eu já vi muito treinamento pessoal fazer isso. Por favor, barriga pro chão, tá? Barriguinha, esse aqui é o lado da barriga pro chão, as costas aqui, ó. 90 graus, pá, zerou. O que que faz? Bota a prancha do lado, ergue de novo e bota o paciente em cima. Quantas vezes você mexeu esse paciente? Quando a vítima estiver de lado, aproxima a prancha e já larga o cara em cima. Evita os movimentos. Quanto menos você mexer numa vítima que pode ter uma fratura de cervical, melhor. Tá? Fazer, quanto menos você mexer, melhor. Então, tenta evitar o máximo possível de movimentos para já largar o mais rápido possível. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, tá? Mas eu tenho na minha cabeça que numa cena a gente não pode passar de 10 minutos. É um cenário que tem que criar dentro da minha cabeça, eu crio isso. 10 minutos. A gente tem que chegar, botar o cara, largar, deixar pronto. Se eu sou do suporte básico ali, 10 minutos eu tenho que tirar aquele cara dali. Tá? Se eu sou o cara leigo que está cruzando na rua, eu tenho que tentar fazer o meu melhor com o recurso que eu tenho na medida do possível. Com os recursos que eu tenho. Um ponto importante para quem não está trabalhando no serviço e se depara com um acidente, a coisa mais importante que você vai fazer ajudando já seria essa mobilização da cervical. Chegou pela frente do paciente, nunca chegar por trás, para ele não olhar para cima. Então chega pela frente, olhando no olho dele, já segura na cabeça aqui, se identifica que você sabe o que está fazendo. Então fica ali segurando a cabecinha dele até a equipe de socorro chegar. Tanto vai segurar pela frente, como se você for para trás. E fica ali conversando com ele, como o Leopoldo falou. Se ele tiver com Glasgow 15, estiver consciente, orientado, você pede para não se mexer e explica. Porque o pessoal às vezes vê ali, tem tempo para filmar, tem tempo para gritar, para dar água, mas ninguém fica segurando a cabeça, imobilizando até a equipe chegar. Então, um paciente desse, se tiver com o mínimo ali de uma fratura, uma lesão na cervical, que vai piorar por conta de uma coisa básica que ninguém fez. E não é preciso você estar equipado para fazer a imobilização da cervical. Cara, uma coisa que eu quero comentar, outra coisa de treinamento que às vezes eu vejo e fico louco com os treinamentos. Cara, eu comecei, gente, o ano passado eu comecei, a gente começa pequeno. Eu fiz 13 treinamentos, eu tive a oportunidade de treinar 133 pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Zero. Fora que hoje mais de 10 mil seguidores que eu tenho aqui no Instagram que a gente compartilha conhecimentos. Mas presencial eu tive a oportunidade de 133 pessoas ano passado treinar. E uma coisa que eu tenho pânico nos treinamentos é a questão que o pessoal diz, tu tem que se ajoelhar. Aí chega um cara e diz assim, não, eu vi num vídeo da internet que tinha um cara deitado lá segurando a cabeça. Aí chega outro e diz assim, não, mas eu aprendi não sei aonde que eu tenho que ficar de lado. Cara, qual é o princípio do negócio? Qual é o princípio? Estabilizar a cervical. Se tu vai ficar sentado, deitado, ajoelhado, D4, de perna para cima, plantando bananeira, não interessa. A ideia é o princípio do negócio. É estabilizar a cervical. Manter a vítima calma e a estabilidade da cervical. O resto é bobagem. Né? No sentido de pensar, o que acontece? A gente vê muitos vídeos do pessoal aí de Brasília. Eu acompanhei muito o R. Macari, eu sou fã do cara, como já não é segredo para ninguém. O pessoal, os bombeiros lá, eles chegam e se deitam. Eles se deitam e estabilizam a cervical. Porque às vezes tu não sabe quanto tempo tu vai ficar ali para até chegar outra equipe para te ajudar. E ficar ajoelhado. Daqui a pouco. Cansa. Dói o joelho dói, gente. Se vocês olharem os vídeos do R. Macari, se vocês olharem os vídeos do Antônio Carlos, do pessoal do SAMU, todo mundo usa joelheira. Vocês acham que é por estética? Que é para bonita aquelas joelheiras? Não, é porque dói ficar ajoelhado.
No solão do meio-dia, imagina tu de bermuda, tu tem que ficar deitado no asfalto. Não, mas me ensinaram que tem que ficar deitado. Eu vou ficar deitado. Eu de bermuda num sol de 40 graus no asfalto. Fica que eu quero ver. Não fica. Então, assim, gente, tá? É o princípio do negócio. É estabilizar a cervical. Se vai ser sentado, de pé, deitado, ajoelhado, não interessa. Eu sou um que eu já fiquei com os joelhos. Qual é o princípio? Era manter estável aqui. Eu precisava das minhas mãos livres. Eu posicionei com os joelhos, eu posicionei do lado, que nem uns bloquinhos aqui, e fiquei com as minhas mãos livres para poder auxiliar aqui. Isso, outra Já tive forma de situações estabilização. que eu precisava, nós estava só em 2, eu precisava fazer isso. A gente sabe que hoje Brasil afora, meu amigo, são 2 pessoas na ambulância. É tu e mais um e boa sorte. E aí o que acontece? Às vezes não vai ter gente. Como dá uma casa, tu tá cruzando na rua e acha um Leonan da vida, um Leopoldo da vida, ó, dá uma mão, o cara vai lá e com certeza vai ajudar. Como daqui a pouco tem pessoas que se olhar sangue desmaiam, então é melhor que nem venham ajudar. Tá? Então a gente tem que pensar nisso, gente. Usar o joelho é uma boa que às vezes te deixa com as mãos livres. Aqui o professor colocou aqui para nós, ó, o Eric Lima. A cena por si só fala. Exatamente. Tem 2 perguntas aqui, vamos ver. A questão dos 10 minutos, exceto em PCR, não seria indicado colar. Tá, essa aqui é outra pergunta. Gente, questão de PCR, tá? Só para nós responder aqui rapidinho. PCR, aí, esquece colar cervical. O paciente tá parado. Amor. O paciente parou, tá morto. Aí tu vai se preocupar em virar o paciente bonitinho, todo certinho. Aí tem outra questão, PCR traumática, reanima? Não reanima. Qual é o estado desse paciente? Ano passado, temos lives gravadas aqui, PCR traumática, tem live gravada no meu perfil e no perfil do Leonan. Tá? Isso pode ser um tema que daqui a pouco a gente pode estar voltando a falar aí também esse ano, não tem problema. A gente volta a falar, mas PCR. Aí a gente vai pensar na PCR. Né? E aí, claro, a gente tem que avaliar outros cenários, se essa pessoa tem condição daqui a pouco ela está com uma baita amputação, se é lesões incompatíveis com a vida, tal, e 1000 poréns, tá? Mas PCR a pessoa está morta, então vamos dar, se for reanimar, prioridade para reanimar. Se não for reanimar, aí o cara já está morto e já é. Só não indicado o pessoal que vai fazer aí um auxílio, alguma coisa, ficar acocorado do lado da vítima, porque chega um curioso, que nem tem um vídeo aí famoso, os bombeiros atendendo, chega um curioso de bicicleta e cai por cima do cara. Aí, pelo menos com um joelho, ou os 2 joelhos, como o Leopoldo falou, ou deitado, alguma forma que você fique com uma base de apoio para você não cair. Chegar nenhum curioso lá e lhe derrubar, só não fica acocorado. Mas o resto você escolhe fazendo a estabilização do jeito que você puder. Isso é algo interessante. Aquela hora eu falei ali, até plantando bananeira. Mas claro que vocês não vão fazer isso. O que eu quero deixar para vocês o que é. É que a gente tem que estar seguro, a gente tem que estar numa posição que a gente mantém ali, que tu pode ficar 5, 10, 15 minutos. Daqui a pouco tu chegou ali, tu fica ajoelhado, tu viu que tu tá numa posição que tu não tá mais aguentando a dor no teu joelho. Tu mantém a estabilização da cervical e se ajeita, e senta. Ou, se for o caso, troca. Não tem o porquê não trocar. Se tiver mais uma pessoa na cena, e a pessoa, se tu olhar para ela, consegue segurar para mim aqui que eu tô com dor. Não tô me sentindo confortável. A pessoa pode vir perfeitamente, estabilizar e ficar. O que tu leu aí? Curioso tem que ter função. Justamente. Arruma um curioso, segura aqui desse jeito. Agora, como a gente sempre diz, diga ao curioso do que ele vai fazer. Senão ele acha que estudou lá no Grey's Anatomy e vai fazer do jeito que ele viu lá. Então diga ele, faça assim, segure desse jeito e não se mexa. Pra nada. Então ele vai fazer bonitinho, você armou um serviço para ele e liberou um socorrista para fazer o outro procedimento. Boa noite. O que fazer em uma vítima suspeita de por? Depor? Cara, esse é um assunto, a questão da PCR, é um assunto que vai longe. Nós fizemos acho que 1h30, 2 horas só de live falando em PCR do trauma. Né? A gente vai ter que avaliar a vítima, a gente vai ter que avaliar cenário, a gente vai ter que avaliar o que eu tenho de recurso. É um assunto bem amplo. E aí vai fugir do nosso tema aqui hoje, que é colar cervical e via aérea. Tá? Mas, só para resumir, tá? A gente tem live gravada aqui, a gente pode ficar com esse tema para trazer numa próxima live. Se a gente for falar de PCR traumática aqui, hoje nós vamos até as 10 horas, 11 horas da noite aqui. Tranquilo. Que a última live que a gente fez, se eu não me engano, deu quase 1h30, 2 horas só falando de PCR traumática. Mas a gente vai ficar no compromisso. Logo, logo a gente traz uma live falando de PCR, tá? Mas basicão. Vítima, tá inconsciente,
trauma grave, muito tempo já perdido, rigidez cadavérica, lesão incompatível com a vida, tu não vai reanimar. Mas se é uma vítima jovem, se é uma vítima que em poucos instantes aconteceu a parada, vale a pena investir. Tem recurso? Tem condições? Está perto de um hospital? Aí dá para investir. Mas vamos seguir aqui a nossa ideia, senão a gente vai fugir aqui. Tá? Falamos do colar cervical. Os 2 colares cervical. A gente tem 2 tipos, que é os mais comuns. Cara, agora tá vindo um terceiro que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Que ele entra pelo lado e apoia o queixo e prende do lado. Alguma coisa assim, um colar cinza. Eu ainda não tive a oportunidade. Não olhei ele detalhado, eu vi uma foto desse colar novo. Eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi. Só que assim, tudo que é novidade é bom. Só que a gente tem que conhecer aquilo ali que para antes de usar, tá? Senão dá ruim. Quando a gente parabéns aí para Vailton, que ele participou do atendimento lá do pessoal lá do Rio de Janeiro, teve aquele deslizamento. Quem quiser seguir a página dele, parabéns pelo trabalho, é show de bola. Fez muito ajuda lá o pessoal do Rio de Janeiro. Quem quiser seguir aí o Vailton, que tem muita coisa bonita lá, que ele ajudou o pessoal lá. Como é que a Cibele colocou ali? Esse novo é coleira. Colar Lobo. Esse eu ainda... agora não lembrava o nome. Eu só vi por foto, eu ainda não tive a oportunidade de pegar ele físico. Só que assim, gente, eu fico às vezes pensando, se esse aqui, que é o mais basicão que existe, o povo já cola as placas para colocar esse aqui. Imagina para colocar aquele lá que tem umas quantas... eu vi um videozinho, tem umas quantas maneiras de colocar, adaptar, ajustar. Se aquele lá já dá dor de cabeça. Esse aqui tu já vê os caras degolando o pescoço. Usando ele assim. Que o pessoal não sabe que existe essa aba. Muita gente não sabe que existe. E às vezes não sabe regular. Meu amigo, eu tenho medo do próximo. Mas beleza. Eu sou a favor da evolução. Se é para melhor, show. As coisas têm que progredir. Mas só que assim, use só se você tem conhecimento. Se você vai dar um treinamento de primeiros socorros, o que a gente pensa? Qual é a realidade que aquelas pessoas que vão trabalhar na área, elas têm? Aí eu penso assim, o Leopoldo vai dar um treinamento de primeiros socorros. Eu tenho um equipamento que chegou hoje dos Estados Unidos. Padrão PHTLS top. Aí eu vou dar um treinamento para as pessoas que não têm conhecimento nenhum. Ou que elas trabalham numa instituição que tem uma prancha de madeira e um colar cervical. O que adianta muitas vezes? Eu tenho que ver a realidade daquele pessoal para mim poder passar um treinamento mais ou menos baseado naquilo que eles conhecem. A atualização que a gente está fazendo aqui pela empresa do SAMU aqui de Jupi, a gente levou aquelas botas ortopédicas para não estar utilizando uma tala de papelão, uma tala moldável e atadura. E, por incrível, assim, fiquei surpreso, porque eu nunca tinha visto nenhum SAMU por aqui. Eles disseram que tem. Então, assim, como você falou, a gente levou uma coisa que ele já tem. Então, já tem a serventia. A gente mostra no curso justamente por isso, para os novos socorristas. A gente pode mostrar para futuramente, se tu trabalhar no SAMU que tenha, utilizar. E o SAMU de Jupi aqui tem todo o material daquelas botinhas, que é bem bonitinho, o pessoal que não conhece aí. Você encaixa o pé do paciente, o braço, só puxar os velcrozinhos ali, a mobilização já está feita rapidinho. Beleza. Gente, dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, fiquem à vontade. Mandem aqui nos comentários, coloca aqui na caixinha se vocês têm dúvidas e têm perguntas. E que nem eu digo, essa live é para vocês. A gente está aqui trazendo conhecimento para vocês. A gente quer ajudar vocês. A gente quer mostrar para vocês que existem coisas novas e usar de forma correta. Gente, uma coisa que eu fico muito louco, quando às vezes as pessoas pegam um vídeo ou vê, às vezes, num pronto-socorro, eu já vi isso, tá? De pegar um colar errado, eu vou falar a cena que eu vi, tá? A cena que eu vi. O colar cervical assim e assim, tá? Degolando o pescoço. Aí eu digo pra vocês, aquilo ali não é a forma certa. Ela tem que ter o apoio aqui. Como eu falei, já pensou uma pessoa idosa ter que usar um colar daquele jeito? Gente, antes de vocês criticarem, pensa assim, eu sei o porquê que está acontecendo aquilo? Eu sei usar aquilo ali? Sei. Se eu sei quem é que aplicou aquele colar cervical, eu sei.
Então, tenta, às vezes, chegar nessas pessoas e conversar com elas. Se você tem o conhecimento, se você está assistindo essa live, você tem o conhecimento e pode levar para pessoas, leva. Não leva na hora, porque às vezes a pessoa ela pode se sentir ofendida. Mas chega depois, num próximo momento, e dizer, cara, aquele colar cervical, ele pode ser usado assim, ó, se tu virar assim, dá para usar. Tu já leu o PHTLS? O PHTLS diz que tal e tal situações não precisa usar colar cervical. Não é interessante? A nossa instituição aqui diz que tem que usar. Mas sabia que existem lugares que não vai ser usado? Porque daqui a pouco essa pessoa pode trocar de empresa e lá o protocolo está atualizado e essa pessoa chega lá e diz assim, não, mas lá não, lá onde eu trabalhei 10 anos, lá diz que qualquer vítima tem que usar colar cervical. E aí você já entra comprando briga. E aí daqui a pouco você pode passar por ignorante. Então não seja ignorante. Busque conhecimento, troque informação, aprenda com os erros. Não fique criticando. Aprenda e ensine também. E o que a gente sempre fala aqui, a gente não está querendo ser melhor do que ninguém, não quer aparecer. Tudo que a gente traz é baseado nos protocolos. A gente estuda o PHTLS, que é a base que a gente mais utiliza aqui no Brasil. Então a gente lê artigos, a gente sempre está fazendo cursos. Nada a gente inventa aqui, chega aqui e Leopoldo Leonan está querendo que faça isso, não. Tudo é baseado nos protocolos. Como o Leopoldo falou, algumas instituições vão ter os protocolos específicos, os POPs lá que tem que ser seguidos, sim. Mas se for uma coisa muito absurda, não custa nada você chegar lá e dizer, ó, isso aqui no PHTLS atualizado está desta forma. O que o senhor acha que deve fazer isso? Aí, como a gente falou, tem as duas coisas. Ou ele vai lhe chamar para ajudar a agitar o protocolo, ou ele vai lhe demitir porque você sabe mais do que ele e ele não quer aceitar que mudou as coisas. Mas nada é inventado. Tudo é trazido aqui baseado em protocolo. Gente, alguém falou aqui do velcro, tá? Do velcro e cabelo comprido. Quem é que falou aqui de velcro e cabelo comprido? Foi a Silviane da turma 1. Ó, isso aqui tem um velcro aqui mesmo, tá? Não sei se vai aparecer, mas ele tem um velcro aqui. Eu acho que o laranja aparece melhor aqui. Tá? Aqui, ó. Tá? Ele é uma textura de velcro mesmo, tá? Isto aqui, quando pega no cabelo, dá vontade de passar tesoura nos cabelos. Sim, eu sei, é horrível, tá? Qual que é o macetezinho que a gente ensina? Dobrar ele assim, ó. Dobra ele aqui na hora de passar ele atrás da cabeça, tá? Na hora de passar, dobra ele e segura ele. Gente, eu olhando para a câmera, eu não consigo colocar o colar cervical nem em mim, tá? E aí, coloca aqui, tá? Então, usa aqui, ó. Dobra ele assim, ó. Deixa ele fechadinho, ó. E quando for usar, só abre, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, a parte do velcro, ó, ele já é aqui, ó. A parte que gruda é aqui, ó. Então, ele não vai atrapalhar tanto. E a parte aqui, ó, não gruda. Essa aqui é o que não gruda. Mas mesmo assim, ó, para essa tira não ficar atrapalhando, você pode fazer até isso aqui, ó. E aí, na hora que passou, chegou lá no final, ó, bota o dedinho aqui e puxa. E aí ele abre e você cola ele aqui. Isso. Tem um comentário aqui da Alessandra. Lembrando que devo respeitar quem sempre chega primeiro na ocorrência, principalmente com relação aos protocolos. Geralmente, em algumas cidades, alguns estados aí tem, às vezes, aquele briga bombeiro, SAMU, mas aqui mesmo, quando eu trabalhava, a gente tinha uma parceria muito grande. Então, a gente conversa, pensa, ó, tá precisando de ajuda. Se for alguma coisa mais grave, que vai precisar, por exemplo, de punção, que o bombeiro não faz, ele geralmente passa pra gente. Então, tem duas vítimas. O SAMU fica a vítima mais grave, ele pegava outra vítima. Tudo tem que conversar. Ninguém vai chegar lá e dizer, não, eu sou melhor porque eu posso fazer isso. Não, é como você falou. Tem que respeitar quem chega primeiro na equipe, é quem está comandando a ocorrência. Então, ali vai depender dos profissionais que estão trabalhando. Geralmente, o correto é para trabalhar em parceria em prol da vítima que está ali acidentada ou passando por algum problema, né? Cara, mas responder aqui, ó, rapidinho aqui, ó, Leonardo. O Reis Marcelo, o CAD ainda está em uso? Cara, questão é o seguinte. PHTLS nona edição, o pessoal, todo mundo fala que foi atualização e tarará, tarará. O que nós temos no PHTLS? Rapidinho aqui. CAD. Ó, PHTLS, nona edição, tá? CAD, sendo usado. Só que já existe alguns estudos que estão falando que o CAD
ele é mais agressivo, ele prejudica mais que o uso. Mas ainda o PHTLS trouxe na nona edição. Só que a nona edição dele, se eu não me engano, é de 2017, se eu não estiver errado. 18. Você só me corrija. 17 ou 18 é a atualização dele. Existe uma chance de um próximo atualização ele já vir sem CAD. Porque o pessoal está falando muito em não usar mais o CAD, porque ele mais gera movimento e demora do que não usar. Tá? E então, às vezes é questão de treinamento também, né? O pessoal às vezes não treina, aí usa com pouca frequência, quando vai usar, não sabe usar. E tudo ali, aqueles tirantes, é diferente do tirante da prancha, um exemplo. Que tem a colocação correta, você pode ajustar por igual, a parte da perna, quando você coloca o paciente na prancha, já tem que soltar imediato do CAD, porque aperta muito. Então, tudo isso é questão de treinamento. O pessoal não treina e, às vezes, acontece de piorar mais ainda a situação. Fica aí de olho se vai derrubar. Se derrubar, nós entra de novo. Cara, vamos testar se vai cair ou não. Vamos deixar rodar. Lance, ó, pessoal que está nos assistindo. Se a live cair, o Leonan puxa daí, Leonan. Tenta puxar daí, vamos ver, tá? Se a live cair, tem 4 minutos ainda para passar 1 hora, o Instagram tá me derrubando, ele não tá deixando eu ir. Mas se cair, a gente sai daqui e entra já no Instagram do Leonan. Se você sai daqui, corre para lá, tá? Vamos seguir aqui então. Colar cervical. Outra coisa que eu quero falar rapidinho. Você tá lá no meio da correria, vai estabilizar a cervical, e aí o cara, olha só como que são as coisas. Isso às vezes até pegadinha de concurso, gente. Me traz o ambu. O que você tem na cabeça? Isso aqui. Tá? O ambu. Qual é a marca do colar cervical que hoje a gente fala que é muito bom? Ambu. Tá? Eu só quis pegar um exemplo para mostrar para vocês que ambu é marca e não é o equipamento. Tá? Ó, nós aqui, uma pergunta boa. Nós aqui no SAMU, BH, estamos usando o CAD invertido para fraturas de pelve. Só para responder rapidinho. Existem alguns estudos que eu ouvi falar, que o pessoal, e li alguma coisa sobre já, que o CAD nem para fratura de pelve ele está sendo eficaz. Já estão testando. Gente, eu acho que nós vamos ter muita novidade. Eu acho que para a próxima atualização aí, Leona, que vai vir, PHTLS, ATLS e etc., mas nós vamos ter muita novidade. Tá? São coisas que estão vindo, a gente está sempre buscando se atualizar, a gente está sempre na fome de buscar. Às vezes demora, né? Ele é atualizado em 5 anos. Vamos ver o que vai vir logo aí para nós, mais para frente, daqui a um tempo a gente vai ter. Eu já utilizei uma vez, quando eu estava no SAMU, com uma enfermeira, a gente utilizou uma senhorinha, o CAD investido. Mas a gente prioriza o quê nas aulas? Principalmente fratura de pelve, a utilização do lençol. É mais eficaz do que a utilização do CAD. Então, a gente não faz a demonstração mais. Quer dizer, no curso já não fazia, né? Eu utilizei na ativa mesmo com o enfermeiro, foi logo quando eu entrei. Então, nas instruções, a gente ensina a fazer com a cinta pélvica, seria o correto, e quando não tem, a gente utiliza o lençol. Aí fica mais garantido, vamos dizer assim, né? Cara, alguém colocou... Gente, existe também, agora só para falar, colar cervical em criança, tá? Existem uns colarzinhos cervical, que é dessa marca aqui da Ambu, que ele é pequenininho e amarelo. Ele é bem pequenininho, tá? Também, existe colar para criança. Vai ter crianças, sim, também utilizam colar cervical. É difícil? Mas é uma opção e é uma indicação, sim, para a criança também. Outra coisa, gente, que eu achei interessante, que a gente tem que pensar, às vezes, no obeso. Cíntia Tamelini está presente na nossa live. Boa noite, faz tempo que a gente não se enxerga. Faz tempo que a gente não se enxerga, né, Cíntia? Uma livezinha com a gente. Uma hora, agora tá chique, né? Agora só tem as turmas 1, 2, agora só faz live só com esse povo. Não quer mais saber de nós aqui, os pobres. Mas tudo bem. Tô brincando. Gente, pessoas obesas, a gente tem que pensar, tá? A gente tem que pensar que às vezes o obeso, ele tem aquela corcunda aqui. E quando você colocar o colar cervical, pode dar diferença. Criança também. Tá? Então a gente também tem que pensar nisso. 59 minutos e 25. Quando chegar nos 30, o Instagram vai me dizer. Vamos ver se vai derrubar a live ou não. Sim, a live vai cair. A live vai cair, tá? A live vai cair.
Assim que entrou aqui, o Instagram derrubou nós na hora, tá? Então, gente, o Leonan sai, a gente entra já no Instagram do Leonan e a gente vai fazer a segunda parte aqui, rapidinho, manejo de via aérea. Esperamos vocês lá. Os 30 que estão aqui, esperamos vocês lá, para não perder o que vem no final ainda.